Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Iniciação Teatral Online. Eu sou o professor Vinícius Veloso e se você não viu nenhum dos vídeos anteriores, depois passa lá, tem bastante conteúdo para vocês. Na aula de hoje, o que vamos estudar? O que vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos estudar hoje como decorar o seu texto teatral. Lembrando que aqui eu vou passar algumas técnicas, mas a técnica também pode ser aprendida e adquirida por você do jeito que você acha mais conveniente. Fique à vontade sobre isso. Bom, existem várias formas, várias técnicas de decorar um texto. Uma das que eu mais utilizo e que para mim dá certo, para mim funciona, é através da repetição. Ou seja, eu pego o texto teatral, como esse aqui, por exemplo, que é um texto grande, onde eu tenho que decorar toda essa página, mas às vezes a gente decora o texto, uma fala, aí tem que decorar a fala do outro para eu poder falar a minha, que é o texto chamado diálogo. Esse é um monólogo, então é um texto único, onde eu preciso decorar sozinho. É uma outra forma também. Então vamos falar das duas. Falando primeiro sobre esse texto aqui, por exemplo, é um texto grande, onde eu preciso decorar ele. Então eu não dependo de um outro ator, de uma outra atriz, de uma outra pessoa para bater, como se chama no teatro. Bater o texto. O que é bater o texto? Bater o texto é simplesmente eu falo a minha fala, você fala a sua, eu falo a minha, você fala a sua, e assim a gente vai batendo o nosso texto. Nesse caso aqui, como eu decoro o meu texto? Uma das formas que eu decoro é eu falo, eu pego e falo uma parte do texto. Até, por exemplo, o primeiro parágrafo. Eu falo o primeiro parágrafo. Aí eu falo de novo. Eu vou repetindo. Aí fecho e tento falar o texto sem olhar. O texto todo. Se falhar alguma parte, eu volto lá e faço a mesma coisa. Eu vou falando, repetindo. Então, a forma que eu decoro o texto é através da repetição. E quanto mais eu repito, mais seguro eu fico. Então, eu falo esse texto, aí passei da primeira parte, vou para a segunda parte. Vou falando, repetindo, não olho o texto, tento falar ele. Consegui falar ele, aí eu encaixo a primeira com a segunda. Eu encaixo a parte de cima com a parte de baixo. E assim eu vou decorando o texto. Quando eu consigo decorar o texto todo, eu vou lá em cima de novo, sem olhar, e começo a falar. E depois disso, facilita muito também, para mim, que é uma técnica que eu adotei, que ajuda bastante, é você não falar o texto apenas sentado no sofá, tentando falar o texto. Eu começo a fazer a ação física. Eu começo a me movimentar, mesmo que a ação ou a marcação que eu crio naquele momento não seja a do espetáculo. Apenas para que eu tenha um movimento corporal e ao fazer o movimento, naturalmente, o texto vem junto. Então, isso é uma das técnicas. Tem gente e tem técnicas também em que as pessoas gravam a sua fala num gravador, por exemplo, depois escutam e ficam escutando até aquela fala que está sendo ouvida, ela seja adquirida por você com segurança. É uma outra forma. Tem a forma também de você, tem gente que prefere escrever, pegar e ir escrevendo a fala do seu personagem para você poder ir decorando. É uma outra técnica também. Ou também tem aquela técnica que você decora o texto, aí você tampa e deixa só um pedacinho, aí você fala. Aí quando você pega aquela deixa, o que é deixa? Que a gente usa no teatro. Me dá a deixa aí. A deixa é a última palavra ou a última expressão antes da minha fala. Me dá a deixa. Ah, tá. Aí eu pego essa deixa que outra pessoa falou para eu falar a minha. Então essa é a forma de decorar um texto grande, mas também num diálogo, onde tem uma fala, outra fala. Normalmente, como eu decoro, a técnica é: eu tampo a minha fala e deixo a fala da outra pessoa vista por mim.
Então eu leio a fala da pessoa e tenho que descobrir, entender o que vem depois. Então eu pego o contexto, pô, aquela pessoa falou isso. Aí eu vou e falo a minha. Descubro ela. Se tiver certinho, eu vou para a próxima fala. Eu falo em voz alta a fala da outra pessoa e tento falar a minha depois. E assim, naturalmente, repetindo muitas vezes, eu vou decorando o texto. E outra coisa importante também, funciona muito comigo. Eu falo a minha fala em voz alta. É muito importante você se ouvir, porque ao se ouvir, isso também ajuda ao decorar um texto. Ao invés de ser apenas uma leitura silenciosa, como a gente faz num livro, num jornal ou em qualquer tipo de texto que não seja um texto teatral. Fale em voz alta, porque ao falar em voz alta você está se escutando, está se ouvindo. Isso é muito importante. Isso também ajuda a gente a decorar o texto. Então, são técnicas, existem várias possibilidades. Se nenhuma dessas que eu mencionei aqui servem para você, não há problema algum. Descubra qual é a técnica ou a forma que te facilite para decorar um texto. Curtiu? Me segue aí nas redes sociais. Qualquer dúvida pode me chamar por lá. E até o próximo vídeo.